Oi, Tudo bom, Bel? Saroba! Tudo! Que legal te ver! Eu te ouço bem, tu me ouve bem aí? Super bem. Tô te escutando tudo bem. Tá bem. Então, te agradecer primeiramente, obrigado pelo esse encontro aqui, para esse bate-papo reto aqui nesse live que eu estou fazendo todo dia. Valeu pela disponibilidade. E, na realidade, é uma necessidade de fazer um pouco de eu tentar perceber e ouvir um pouco também sobre esse modo operante do momento, né? Que é um modo operante de duas coisas que estão conectadas. Uma é a crise política e econômica e a outra é a crise do vírus, né? Do coronavírus, que coincidiu tudo no mesmo momento. E há várias pessoas que eu já falei aqui, antes de ti, o Udi e o Falheiro, que são dois meninos, artistas de regiões diferentes, um do Rio de Janeiro e outro aqui de Porto Alegre, eles também estão olhando para um lugar que eu queria olhar contigo mais diretamente, que é a comunicação e as mulheres negras, né? Esses dois Ah, lugares sim. que eu queria também que tu pudesse refletir comigo nessa perspectiva. Depois a gente vai, eu tenho provocações aqui para colocar sem combinações que eu queria ver como é que se sair. Acho que vai sair muito bem, todos os dois saíram muito bem com as minhas provocações, dos meus vinis com o Udi e com a literatura marginal com o Faleiro, que é um escritor aqui bem importante da nova literatura gaúcha de periferia. Mas vamos Legal. começar falando sobre isso, Isabel. Assim, fala um pouco de ti, do teu trabalho, desse teu trabalho mais voltado para uma comunicação ligada às mulheres. E aí tu poderia, a partir disso, me passar o que teu entendimento nesse processo, o que tu está vendo de diferente da história das mulheres no Brasil, das mulheres negras no Brasil e a comunicação. Me traz um pouco da tua história nessa perspectiva. Tá. Bom, super agradecer, estou super feliz de a gente se reencontrar agora, né, para falar de comunicação e nesse outro momento político, social, histórico, né, e econômico também do Brasil. E, e principalmente assim, hoje eu estava refletindo um pouco sobre como a gente se conheceu, né? A gente se conheceu na época do Fórum Social Mundial, né, que tinha como grande slogan "Um outro mundo é possível", né? E não é à toa que hoje, né, em 2020, depois de quase 20 anos, a gente se reencontre aqui pelo teu Instagram para a gente falar sobre que esse outro mundo ali precisa ser viável e que a gente tem que forçar realmente a barra para fazer as transformações que até então não aconteceram, né? O que a gente viu aí foi concentração de dinheiro, né? Muita gente, a precarização do trabalho, né? De uma forma horrorosa, né? Quantas pessoas que a gente conhece ou que estão desempregadas, ou que estão no subemprego, ou que estão em relações de trabalho frágeis, né? Nós vimos aí aumentar a violência, aumentar o assassinato da juventude negra, né? Nós vimos aí a questão do saneamento básico no Brasil, ela não teve avanços, né? E nós tivemos epidemias fortes, vivemos todos os anos com a epidemia da dengue, né? O Zika vírus trouxe todo esse tema também de novo à tona, né? A coisa de 4 anos atrás. Ou seja, realmente nós precisamos encarar esse momento como um momento de transformações, de mudanças. Nós que somos pessoas que estamos no campo social, que lutamos contra o racismo, que lutamos contra o machismo, que reivindicamos, né, a ruptura desse pacto civilizatório, né, destrutivo, né? Nós queremos o fim desse pacto civilizatório, porque isso em um momento do mundo, né, as coisas se organizaram desse jeito, né? E nós, com a Marcha das Mulheres Negras em 2015, nós pedimos, e mais que tudo, né, nós trouxemos à cena pública essa ruptura com esse pacto, né, que se fez para desenvolver riquezas às custas de vidas humanas, né? E hoje o coronavírus, que nos coloca dentro de casa, que nos pressiona para estabelecer justamente uma parada, nós realmente precisamos fazer as mudanças necessárias, né, Saroba? Então, eu acredito realmente que nós, mulheres negras, a nossa comunicação, a comunicação do movimento negro, ela é uma comunicação antirracista, ela é uma comunicação que enfrenta o racismo, que dá nome aos problemas. Nós não podemos mais
inclusive fingir que vivemos numa realidade sem conflitos, numa realidade né, sem desigualdades, porque nós vivemos isso todos os dias. E a nossa comunicação, ela precisa falar disso, né? Considerando, inclusive, que a política de comunicação nesse país também sempre foi inviabilizada pelos grandes poderes, né? Então, o que significa, inclusive, as rádios comunitárias terem sido perseguidas, fechadas, né? A comunicação popular, a comunicação comunitária ser inviabilizada, ser criminalizada, a quantidade de gente que, né, veio durante todo esse período dizendo, querendo fazer uma outra comunicação, uma comunicação que fosse cidadã, que mobilizasse as pessoas, que informasse as pessoas. E hoje, para o coronavírus, né, para soluções para enfrentar essa pandemia, a gente precisa se voltar a esses princípios da nossa comunicação, que não é uma comunicação pautada no modelo comercial, porque esse modelo comercial ele não nos atende. Esse modelo comercial de fazer comunicação no Brasil, ele nos tira direitos, né? Nos tira representatividade, nos tira a possibilidade de ouvir a diversidade da população brasileira, nos tira dados. Olha a quantidade de dados que a gente está tendo acesso, inclusive de hospitais que foram fechados, hospitais públicos, leitos públicos que foram fechados na última década. De 2008 a 2018, né, milhares de leitos foram fechados no Brasil, né? Então, até mesmo a própria comunicação voltada à saúde, ela é inviabilizada no nosso país por conta dos interesses comerciais. Mas, sim, a tua fala ela vai num nível bem avançado da reflexão sobre as pessoas dessa sociedade, como ela está colocada, pelo menos nesse último período de 2013 para cá, depois do golpe, que claro, que antes um pouco, quando tu voltou lá para o Fórum Social Mundial, ainda a gente tinha alguns fenômenos localizados em alguns estados, alguns municípios, no caso de Porto Alegre, uma gestão um pouco mais avançada, que no caso se constituiu uma ideia interessante de gestão democrática das instâncias, dos espaços públicos, né? O próprio orçamento participativo, ele é uma experiência que pode se dizer... não sei se o pezinho vai funcionar. Mas o que eu queria te perguntar, uma frase aqui, desse material que eu até peguei, não sei se tu lembras. Claro! Uau! Então, assim, eu queria sempre tentar conversar contigo ao encontro da comunicação e pensar contigo se, dentro das várias vivências, se nós estamos preparados para uma estratégia real. Eu acho que existe hoje uma outra comunicação que não a que nós enxergávamos no Fórum Social Mundial em 2000. Acho que o que fazíamos lá era mais uma espécie de uma comunicação de guerrilha, não era de massas, etc, uma coisa bem localizada, que formava indivíduos cidadãos. Mas ele não dava conta dessa dimensão, por exemplo, que tu falou dos leitos. Pô, essa conta da dimensão dos leitos, eu acho que nem os militantes, assim, mais de base social, política, da saúde, entendem, assim, conseguem dialogar da maneira que tu traz essa informação importante. Como é que tu vê hoje? Tu acha que a comunicação hoje, ela tem um outro papel, assim, teria como construir um outro papel, com esses espaços que nós estamos vendo possíveis, por exemplo, nesse nosso aqui é um possível. O que tu está enxergando na tua caminhada sobre essa nova ideia, ordem de comunicação que está no Brasil? Não dos grandes monopólios, dos grandes oligopólios. Eu digo desse povo que fazia daquela maneira que fazia no Fórum Social Mundial, mas hoje, me parece, tem um outro fenômeno aí possível. Tu vê uma alternativa para uma comunicação preta? Sim, claro que eu vejo. Vejo que as novas tecnologias, elas estão nos ajudando muito, né, com relação às possibilidades de forjar essa outra comunicação, uma comunicação que também a gente precisa avançar para além das influenciadoras, dos influenciadores, que reúnem milhões, né, que falam determinados conteúdos, em geral, muito engraçados, né, assim, a gente pode até colocar um pouco naquele gosto duvidoso, né, porque tem alguns que são um humor, né, digamos assim, duvidoso, para não falar jocoso, para não falar, né, discriminatório, estereotipado, etc. e tal. Mas eu penso que tem iniciativas muito interessantes. A Mídia Ninja, né, ela foi um fenômeno de comunicação que apareceu aí naquela crise do ano de 2013, a crise política, né? E a Mídia Ninja
conseguiu, por exemplo, fazer um modelo, desenvolver um modelo muito interessante na perspectiva de comunicação de guerrilha, e hoje ela está muito segmentada também, né? Então a gente vê que tem a mídia ninja das mulheres, né? Antes estava trazendo muitos conteúdos relacionados aos povos indígenas, hoje já tem o Mídia Índia Oficial, que é algo muito interessante, é um perfil no Instagram e no Facebook gerido por indígenas. Saroba, é uma coisa muito fabulosa. Eu conheci esse ano a Tipo Yussi, que é uma das jovens indígenas que está nesse projeto de comunicação. E ali são, assim, tipo umas 10 etnias, Pataxó, com Guarani, com Caiová, com, sabe? Várias etnias, jovens indígenas, fazendo sua comunicação, né? E é um perfil assim muito, muito interessante. Eu vejo também quilombolas se articulando para fazer a sua própria comunicação, né? Recentemente, inclusive, estivemos com elas aqui em Brasília. É algo que realmente a gente precisa apoiar mais. Eu vejo também alguns projetos muito interessantes, como o Alma Preta, o Notícia Preta, né? O Mídia 4P, né? Que estão realmente colocando, né, o povo negro na fita, né? E muito para além daqueles outros canais e daqueles perfis. Caiu aí. E dos perfis que estão trazendo conteúdo sobre gente negra, negros e negras, mas ainda muito mas explorando, eu nem vou botar muito voltados, mas explorando outras narrativas, como relacionamentos, ou estética, né? Ou a parte de empreendedorismo, né? Tem alguns perfis que são muito vinculados mesmo à luta política. E a luta política no sentido das formações, no sentido das discussões, das decisões, né? Vimos aí há pouco, ontem, foi divulgado um decreto sobre a remoção da comunidade quilombola de Alcântara, né? E Alcântara é uma das áreas assim, mais impressionantes do que a gente vive no Brasil, né? É uma cidade em que existe, desde os anos 90, uma base aeroespacial para remessa de foguetes. E porque é este município, no Maranhão, que tem a melhor posição de interesse dos Estados Unidos para, como é que fala? Para decolar os foguetes. Então, assim, a gente está falando, né, de comunidades, de povos, né, que são resistentes e que historicamente são perseguidos e que o poderio econômico, né, está sempre de olho, né? Porque quando a gente fala de uma base aeroespacial de interesse dos Estados Unidos para o arremesso de foguetes, né, a gente está falando aí, né, e quem que vive lá são comunidades quilombolas, são homens e mulheres quilombolas, a gente está falando realmente de uma desproporção, né, de poder, né, e de mobilização. Mas, assim, eu sou bastante otimista com relação aos canais que a gente tem, mas penso que eles realmente precisam estar cada vez mais próximos da luta política, que é uma luta política histórica no Brasil, essa que concentra renda, essa que concentra direitos, né, que acabam gerando privilégios, né, que acabam hierarquizando a sociedade, e nós precisamos romper com isso. Não é mais possível, isso é inviável. Olha o que o coronavírus nos traz, né? O coronavírus nos traz que as populações de rua que cresceram imensamente nos últimos anos e que nossos olhos se acostumaram com essa paisagem, são as primeiras a estarem mais vulneráveis. Que as favelas, os bairros populares, inclusive como a Restinga, que foi criado num período histórico no Brasil, entendeu? São os redutos onde a população está mais vulnerável. E o que significou ter criado a Restinga em Porto Alegre? Né? E ter a população que tem. E aí a gente vai para a Cidade de Deus, aí vai para a Rocinha, aí vai para Alagados, aí vai lá para o Imbuí, ou para o Cabula, em Salvador, entendeu? E essa é a nossa realidade no Brasil. Então, esses lugares
né? E por que que tem esses lugares? Tem esses lugares porque a população cresceu, tem esses lugares porque a população foi enxotada, a população pobre foi enxotada, né? E é um fenômeno chamado gentrificação. É um fenômeno chamado de higienização. E isso, do ponto de vista econômico, tem nome, é especulação imobiliária. Porque aí joga todo mundo para longe, né? Onde não passa ônibus, onde o ônibus está lotado, né? É onde as pessoas têm as piores condições de vida e para todo mundo, né? Por isso que eu critico o fenômeno ainda, né? Desses milhões aí de influenciadores e influenciadoras que ficam produzindo conteúdos a partir do seu próprio umbigo, como se vivessem num outro país. O Brasil é um país preto, o Brasil é um país pobre, entendeu? O Brasil é um país ferrado e coronavírus está expondo isso. Coronavírus está expondo isso. Quando a gente vê que na Itália e os Estados Unidos não estão dando conta desse negócio, imagina quando os casos se multiplicarem no Brasil. E a gente está vendo, inclusive, como que esse último fenômeno de gente que chegou ao poder, querendo ocupar as prefeituras, os governos do estado, etc. e tal, né, que são pessoas totalmente despreparadas para gerir política pública. E isso também tem um impacto na nossa cidadania. Como é que realmente vai se votar nesse país em pessoas em condição de fazerem políticas em benefício da cidadania? Porque hoje a gente tem a necropolítica, a política de morte sendo tocada o tempo todo. Eu, assim, me arrepio com isso. Me arrepio com isso, porque eu jamais pensei que a gente... Assim, eu li muito sobre isso, assim como tu também. A gente leu sobre nazismo, a gente leu sobre fascismo, a gente leu sobre um monte de coisas, né? A gente estudou um monte de coisa, a gente leu sobre racismo científico e a gente está vivendo isso agora. Agora. A gente viu, a gente soube que como é que a propaganda foi criada, né? Ali ela ganha o seu apogeu no período nazi-fascista. E a gente está vendo o uso, inclusive, da comunicação e das verbas públicas de comunicação, que são pagas pelo imposto de todo brasileiro e toda brasileira, produzirem conteúdos que chamam o povo brasileiro, 40 milhões de pessoas, para a linha de morte. E é disso que a gente está falando. Boto fé. Eu queria falar um outro aspecto dessa análise que tu fez, de uma discussão que era sempre polêmica, não polêmica na perspectiva de eu ser homem, né, mas não é nesse polêmica que eu falo na perspectiva de quem, no lugar de fala, né, no caso, assim, não só também no conceito do lugar de fala, que agora também já se questiona, não é só o lugar de fala. Por quê? Porque eu estou lendo nesse momento o Fanon, eu estou estudando o Fanon, né, um dos autores que eu estou lendo, que eu estou estudando. Amo o Fanon! Amo o Fanon! Fanon na veia, aí tem assim, ó. Tem um grupo de estudos se formando, a gente fez a primeira aula e vamos ficar o ano, mas agora parou. O Fanon fala na disputa do poder mesmo, não só ficar na representação no lugar de fala. Tá, né? Eu não quero falar do Fanon, eu quero falar sobre o feminismo negro, eu quero falar das mulheres negras nesse contexto, porque elas são a grande maioria, de certa forma, e me parece, eu olhando, eu acho que eu queria que tu falasse disso, qual é a tua impressão do teu trabalho, me parece que são as protagonistas desse processo. Aí a consciência disso, eu não sei te dizer se isso é transformador para uma mudança em massas, vamos dizer assim, na análise que tu fez, que é uma análise crítica, e teríamos que ter essa consciência enquanto massas do que está acontecendo, enquanto população de massas nesses lugares que tu mesmo mencionou, mas eu percebo, ou com as mulheres negras, e eu digo as jovens mulheres negras, vai me dizer que não, que é as mulheres negras como um todo. Me parece que existe um outro lugar da mulher, me parece hoje, não, sempre houve. Também não quero diminuir a questão histórica, até porque as IAs que vieram, que constituíram as religiões de matriz africana, se mantêm desde que quando o Brasil é Brasil. Quer dizer, então, assim, não quero diminuir as coisas na perspectiva histórica. Quero só te dizer se tu me traz elementos que são diferentes na concepção dessas lutas emergentes que tu mesmo colocou. Eu acho, me parece que as mulheres negras nos espaços que estão ocupando hoje, elas têm essa consciência. Assim, Claro que temos, na né? perspectiva... Claro que temos, até porque assim, a situação pior sempre vai pegar para as mulheres negras. Né? A gente tem o que no Brasil? Uma pirâmide socio-racial. Essa pirâmide socio-racial, ela segura o homem branco, está no topo. O segundo lugar da pirâmide é ocupado pelas mulheres brancas, né? E aí é aquela fala que a gente tem sempre que lembrar, embora muita gente não goste de ouvir, que mesmo guardadas aí as devidas proporções, em cada mulher branca ainda tem a sinhá. Entendeu? Porque isso aí é sério.
Em terceiro lugar, na posição da pirâmide sociorracial, estão os homens negros. E em quarto lugar, estamos nós, mulheres negras. Né? E nós, mulheres negras, dissemos um basta para este país. Dissemos um basta para a política de morte do Brasil em 2015, quando nós reunimos mais de 50 mil mulheres negras em Brasília e fizemos uma marcha nacional chamada Marcha Nacional das Mulheres Negras contra o racismo, a violência e pelo bem viver. E nós resgatamos o bem viver da origem indígena, da filosofia indígena e afro-diaspórica, principalmente da Colômbia, de dizer que esse modelo de desenvolvimento no Brasil e no mundo, ele é de morte, ele não é de vida. E que um modelo de desenvolvimento de vida necessitava de uma ruptura. Nós nos levantamos em 2015. Em 2018, nós fizemos um encontro nacional de mulheres negras, né? Mais de 1.000 mulheres negras estivemos em Goiânia. Estamos aí, as mulheres quilombolas estão fazendo o segundo encontro nacional, né, de mulheres quilombolas. Nós estamos ativas. A Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Taroba, elas já fizeram ação digital para a liberação das trabalhadoras domésticas nesse período do coronavírus. Elas já fizeram uma nota técnica com a Procuradoria do Trabalho para que o Ministério Público, para que juízes e juízas liberem trabalhadoras domésticas. E a gente está falando da maior categoria de trabalhadoras do Brasil. São 6 milhões de trabalhadoras domésticas. 6 milhões. Não há outra categoria profissional no Brasil que reúna tantas mulheres quanto a categoria de trabalho doméstico. Né? Então, elas já fizeram um ofício para o Ministério da Economia. Né? Aqui em Brasília, eu faço parte de um grupo político chamado Frente de Mulheres Negras DF Entorno. A gente está discutindo, estamos estabelecendo nosso plano de ação. Não é uma coisa tão simples assim. Mas a gente está estabelecendo nosso plano de ação para justamente responder ao enfrentamento do racismo e do sexismo no coronavírus aqui no Distrito Federal e em torno. Por quê? Porque essas políticas que estão sendo anunciadas, elas precisam ser monitoradas. Porque, lembra, Saroba, que semana passada se falava de R$200 para quem não tinha trabalho? De 200 passou para R$600. Dinheiro tem. Agora, onde é que está esse dinheiro? Entendeu? R$600 para quem está sem trabalho no Brasil. Chamados e as chamadas desassistidas. E R$1.200 para as mulheres chefas de família. Só que quem não tem o que botar na sua mesa na semana que vem, quando é que esses R$1.200 vai chegar, Saroba? E até esse dinheiro chegar no bolso, entendeu? A gente tem que se mexer. Uma das coisas que me chamou muita atenção numa entrevista do ministro da Saúde, foi a coisa aí de umas 2 semanas e meia, foi de que ele diz, em 15 dias já terá gente passando fome no Brasil por conta do coronavírus. A gente não está falando nem daquele pessoal que já passava fome, tá? A gente está falando de outra gente. E a Folha de São Paulo ontem noticiou que as pessoas das favelas de São Paulo já estão saindo para a rua em busca de comida porque não tem. Por isso que eu estou dizendo,